e a Falftec apresentam Curso de Patologias e Cuidados aos Idosos. Principais doenças que acometem os idosos. Doenças cardiovasculares são o infarto, a angina e a insuficiência cardíaca. Quais os fatores de risco? Inicialmente, uma baixa atividade física, também chamada de sedentarismo, o fumo, diabetes, alta taxa de gordura no sangue, colesterol e obesidade. Os principais sintomas das doenças cardiovasculares são falta de ar, dor no peito, inchaço e palpitações. E as prevenções para as doenças cardiovasculares são práticas de atividades físicas de forma regular e sistemática, não fumar e controlar o peso, a altura ou também o colesterol. O câncer. Os fatores de risco do câncer são o fumo, a exposição solar demasiada, a alimentação inadequada, a obesidade, casos anteriores na família e o alcoolismo. Os sintomas vão depender do tipo de cada câncer. Os sintomas mais comuns são emagrecimento inexplicável. A prevenção, o melhor para tudo, é consultar o médico pelo menos uma vez ao ano para fazer exames preventivos e evitar exposição solar demasiada. Os derrames, também chamados acidente vascular cerebral ou AVC. Quais são os fatores de risco? Inicialmente, a hipertensão arterial, o fumo, o sedentarismo, a obesidade e o alto colesterol. Quais são os sintomas iniciais? Tonturas, desmaio e uma paralisia súbita. A prevenção se faz com práticas e atividades físicas de forma regular e sistemática. Não fumar, controlar o peso, colesterol e a relação peso e altura. A pneumonia. Os fatores de risco de pneumonia são a gripe, o efizema, a bronquite anteriores, o alcoolismo, a imobilização na cama. Quais são os sintomas da pneumonia? A febre, dor ao respirar e escarrar com tosse. E para a prevenção da pneumonia, praticar atividades físicas de forma regular, de forma sistemática, uma boa alimentação e a vacinação contra a gripe e a própria pneumonia. Outra doença que atinge os idosos são os efizemas ou bronquite crônica. Os fatores de riscos causadores são o fumo, casos na família anteriormente identificados ou poluição excessiva. Os sintomas são falta de tosse, de ar e o escarro. Qual a prevenção para efizema ou para bronquite crônica? Inicialmente, parar de fumar, manter a casa ventilada e aberta ao sol. A infecção urinária. Os fatores de risco são retenção urinária no homem ou na mulher e a incontinência urinária. Os sintomas das infecções urinárias podem ser ardor ao urinar e vontade frequente de urinar. A prevenção para as infecções urinárias são controlar o peso e a taxa de açúcar no sangue. O diabetes. Os fatores de risco são obesidade, sedentarismo e casos anteriores na família. Os sintomas da diabetes são aumento da sede e aumento do volume de urina. A prevenção para o diabetes é, inicialmente, controlar o peso e a taxa de açúcar no sangue. A osteoporose. Os fatores de risco da osteoporose são fumo, sedentarismo e uma dieta pobre em cálcio nas mulheres, o risco é 7 vezes maior. Os sintomas, em si, a princípio, não há sintomas. Geralmente, ela é descoberta por complicações como fraturas. Prevenção da osteoporose. Praticar atividades físicas de forma regular, sistemática. Não fumar e comer alimentos ricos em cálcio. A osteoartrose. Os fatores de risco da osteoartrose são obesidade, um traumatismo, casos anteriores na família. Os sintomas são dores nas juntas de sustentação, principalmente joelhos, tornozelos e colunas,
ou também nas mãos. A prevenção é controlar o peso e praticar atividades físicas. A hipertensão arterial. A pressão arterial é a força com qual o coração bombeia o sangue através dos vasos. É determinada pelo volume de sangue que sai do coração e a resistência que ele encontra para circular no corpo. A hipertensão arterial é a pressão arterial acima de 140/90. Em adultos com mais de 18 anos, a medida em repouso de 15 minutos e confirmada em 3 vezes consecutivas e em várias visitas ao médico. As elevações ocasionais da pressão podem ocorrer com exercícios físicos, nervosismo, preocupações, drogas, alimentos, fumo, álcool e até mesmo café. Alguns cuidados devem ser tomados quando se verifica a pressão arterial. Inicialmente, repouso de 15 minutos em ambiente calmo e agradável. Após a ingestão de café, fumo, álcool ou realização de exercícios, aguardar 30 minutos para a medição ou para a aferição. Os níveis de pressão arterial são a sistólica até 130 e a diastólica até 85 é considerado normal. A sistólica de 130 a 139 e a diastólica de 85 a 89 é o normal limítrofe. De 140 a 159 da pressão sistólica ou da diastólica de 99 até 90 é a hipertensão leve. Já a pressão sistólica acima de 160 até 179 e a diastólica entre 100 e 109 é a hipertensão moderada. Já até 179 a da sistólica ou até 109 da diastólica já é considerado hipertensão grave. Tá? E acima de 140 ou acima de 90 já é considerado, em termos históricos, hipertensão sistólica ou máxima. A hipertensão arterial é uma doença crônica que, quando não tratada e controlada adequadamente, pode levar a complicação que podem atingir órgãos e sistemas, tais como infarto, hemorragias, encefalopatias hipertensivas, ou seja, no cérebro, angina, aneurisma da aorta, doença vascular periférica dos membros inferiores, principalmente. Quais são as prevenções e tratamento? Há 2 formas de tratamento, sem e com medicamentos. O tratamento sem medicamento tem o objetivo de auxiliar na diminuição da pressão e, se possível, evitar complicações e os riscos por meio de modificações de formas de viver. São elas: inicialmente, reduzir o peso corporal, reduzir o sal de cozinha, reduzir o consumo de álcool, exercitar-se regularmente de 30 a 45 minutos, de 3 a 5 vezes por semana e abandonar o tabagismo. O tratamento medicamentoso visa reduzir as doenças cardiovasculares e a mortalidade dos pacientes hipertensos. A insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca ocorre quando o coração não consegue cumprir suas funções adequadamente. Pode ser causada por vários fatores como hipertensão arterial, enfisema pulmonar, bronquite crônica, doença da tireoide, etc. Se o coração não faz o seu trabalho como deveria, o idoso pode sentir cansaço, fadiga, falta de ar, inchaço nas pernas e tosse. Para aliviar a sobrecarga do coração, o idoso deve estar sempre com a cabeceira elevada em relação ao corpo, principalmente durante a noite, quando permanece deitado por tempo mais prolongado. A insuficiência cardíaca não permite que o idoso faça esforço físico ou coma sal em excesso, pois é preciso manter a pressão controlada e tomar a medicação correta e rigorosamente. É preciso ficar atento para evitar que o idoso faça esforço físico, evitar excessos de alimentos, diminuição do sal e condimentos artificiais,
uso da medicação rigorosamente correta, os horários e a dose. O infarto agudo do miocárdio é uma doença aguda causada por falta de oxigênio numa parte do coração. Dependendo da parte acometida, as consequências podem ser de menor ou maior gravidade. Quando o paciente não morre, pode necessitar de cuidados especiais da UTI por vários dias ou apenas ficar em observação por algum período. Após a recuperação do infarto, o idoso pode permanecer com insuficiência cardíaca e ter limitação, maior ou menor, dependendo da gravidade do caso. A diabetes é uma doença crônica causada por falência do pâncreas. Este deixa de fabricar ou diminui muito a fabricação de insulina, o que provoca acúmulo de açúcar no sangue. Se não tratada, pode levar a complicações como problemas nos rins, na visão, a desidratação, o coma e até a morte. Apresenta diversas formas clínicas, sendo classificado em diabetes mellitus tipo 1. Esta é ocasionada pela distribuição da célula beta do pâncreas, em geral por doença autoimune, levando à deficiência absoluta de insulina. Temos também a diabetes mellitus tipo 2, provocado predominantemente por um estado de resistência à ação da insulina associado a uma relativa deficiência de sua secreção. É mais comum em obesos. Os sintomas da diabetes são decorrentes do aumento da glicemia e das complicações crônicas que se desenvolvem a longo prazo. Os sintomas do aumento da glicemia são sede excessiva, aumento do volume de urina, aumento do número de micções, ou a ida ao banheiro, surgimento do hábito de urinar à noite, fadiga, fraqueza, tonturas, visão borrada, aumento de apetite e perda de peso. Esses sintomas tendem a se agravar progressivamente e podem levar a complicações severas, como coma. E o tratamento tem como objetivo obter uma glicemia normal, tanto em jejum quanto no período pós-prandial, e controlar as alterações metabólicas associadas e que envolve sempre 4 aspectos importantes: alimentação, atividade física, medicamentos e rastreamento, ou seja, o controle, a medição. Vamos ao AVC, acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame cerebral. É causado por problemas na circulação cerebral, muitas vezes deixando o idoso com metade do corpo paralisado, sem falar, sem conseguir engolir ou outros sintomas. Com isso, o idoso torna-se dependente de uma hora para outra. A vida do idoso muda rapidamente, tornando difícil sua adaptação. Além de todas as consequências do AVC, o idoso pode tornar-se depressivo por não conseguir aceitar esta nova realidade. Passa então a se comportar com revolta e agressividade. Como parte do corpo fica paralisada, é preciso mobilizar as articulações, estimular os músculos e evitar as úlceras de decúbito. O cuidador tem como papel estimular e valorizar ações que o idoso possa realizar, principalmente quanto ao autocuidado, ou seja, escovar os dentes, lavar as mãos, se secar. Mudança de posição do idoso acamado, várias vezes ao dia, para evitar o aparecimento de escaras. E auxiliar na higiene pessoal. Vamos ver agora sobre o mal de Alzheimer. É uma doença crônica e progressiva, que faz com que o idoso perca suas capacidades mentais. Fica lento, sem condições de dialogar, de fazer cálculos, nem tomar decisões. Com a evolução da doença, vai perdendo os movimentos, a capacidade de controlar a urina e as fezes e não consegue engolir. O idoso confunde tudo e todos. Não tem noção de onde está, com quem está e nem por que está. Esta doença exige companhia constante. É um idoso dependente total. Quando se trata de um idoso com mal de Alzheimer que caminha só,
sempre exige risco de fuga. Para evitar aborrecimentos, deve-se ter uma foto recente do idoso e uma identificação contendo endereço, fone com o idoso. Desta forma, caso ele desapareça, é bem mais fácil encontrá-lo. Em geral, o idoso em tratamento mantém uma rotina dentro de suas características. O cuidador do idoso deve estar atento a qualquer informação do idoso e alteração de seus hábitos. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, lentamente progressiva, idiopática ou sem causa conhecida, raramente acontecendo antes dos 50 anos, comprometendo ambos os sexos igualmente e se caracterizando por rigidez muscular, tremor de repouso, hipocinesia, ou seja, diminuição da mobilidade, e a instabilidade postural. Essa doença é insidiosa, podendo começar às vezes com tremor, outras vezes com falta mímica facial, diminuição do piscar, olhar fixo, movimentos lentos. A voz poderá ser monótona, escorrendo com facilidade saliva pelos cantos da boca. A pele, principalmente a facial, é lustrosa, graxenta e seborreica. A mancha fica cada vez mais difícil, com passos pequenos, arrastando os pés, com os braços encolhidos, tronco inclinado e, em casos avançados, a pessoa aumenta a velocidade da marcha para não cair. Outras vezes, pode ficar parado, congelado, com enorme dificuldade para se locomover. E os tremores, que são involuntários em uma ou outras várias partes do corpo, se caracterizam pelos 3 R's: regular, ritmo e de repouso. Também se caracterizam por diminuir com os movimentos voluntários, se manifestando sobretudo nas mãos. Como existe uma hipocinesia, que se caracteriza por um déficit, uma diminuição dos movimentos automáticos, o paciente fica como que parado, estático, com os movimentos voluntários lentos, diminuindo a capacidade, inclusive, de escrever, ficando com a letra pequena e a linguagem monótona, e às vezes ininteligível. Cada indivíduo responde diferentemente ao tratamento. O que favorece um paciente pode desfavorecer outro. O tratamento consiste no uso de medicamentos, fisioterapia, psicoterapia e, em alguns casos selecionados, até mesmo a cirurgia. A artrose é uma degeneração da cartilagem da articulação, isto é, um desgaste da parte do osso que está nas articulações, levando ao desconforto e dor de grau variado. Esta doença não é causada pelo envelhecimento, e sim pelo mau uso das articulações, pelo excesso de peso, por má postura e por fatores familiares. Ser idoso não significa ter artrose. Pode ser diagnosticada na velhice, mas a artrose tem início em fases anteriores da vida. É progressiva e pode determinar deformações e limitações importantes. As articulações que têm artrose devem sempre estar livres de sobrecargas. A fisioterapia auxilia muito no tratamento da artrose, com orientação do fisioterapeuta para cada localização e grau da artrose. Deve-se estimular e auxiliar o idoso a se movimentar. A osteoporose é a doença óssea metabólica mais frequente, sendo a fratura a sua manifestação clínica. É definida patologicamente como diminuição absoluta da quantidade de ossos e desestruturação de sua microarquitetura, levando a um estado de fragilidade em que podem ocorrer fraturas após traumas mínimos. É considerado um grave problema de saúde pública, sendo uma das mais importantes doenças associadas com o envelhecimento. É uma doença crônica que evolui lentamente e com graus de gravidade que vai de leve a moderada e grave. Pode ou não doer. É mais comum em mulheres, pós-menopausa,
magra, de pele clara, que não faz atividade física, fumante e consumidora de café. O diagnóstico e o controle são feitos através de um exame chamado densitometria óssea, e o mais importante é que o idoso tenha uma alimentação rica em cálcio, tome sol frequentemente e se movimente sempre que for possível. Saúde dos olhos. Catarata é uma doença que atinge o cristalino do olho, estrutura que serve como uma lente para enxergarmos. A catarata faz com que o cristalino fique opaco e a visão seja prejudicada. As causas da catarata. Acontece quando há um acúmulo de proteína no cristalino que faz com que ele fique embaçado. Isso faz com que a luz não passe mais por essa lente, cristal, como antes, e cause problemas de visão, como falta de nitidez. Nós temos a catarata do tipo senil, que aparece nos idosos, temos a catarata congênita, alguns já nascem com a doença decorrente de uma infecção, e tem também a catarata secundária, que é o resultado de doenças, medicações, corticoides ou diuréticos. A diabetes e a saúde dos olhos. A diabetes pode indicar quando o jovem se acentua com o passar dos anos. A perda visual é mais rápida que a catarata senil. Os fatores de risco são ambientes, álcool mais fumo, a poluição ou o trauma. Os sintomas são visão embaçada, miopia repentina, mudança na visão das cores, especialmente amarela, problema para dirigir à noite, visão dupla e incômodo com a claridade. O diagnóstico são testes e exames feitos pelo oftalmologista, dilatação da pupila para examinar mais profundamente. O tratamento são exames clínicos, ajuda a determinar como a catarata afetou a sua visão. Se ainda não aceitáveis, óculos com lentes bifocais que podem eliminar a cirurgia. Se a perda for muito grande e continuar mesmo com o uso dos óculos após a cirurgia. O método remove o cristalino danificado e o substitui por um de plástico. É possível prevenir? Como a causa é desconhecida, não há método de prevenção. Visitar o oftalmologista para tratar algum problema no início reduz os efeitos negativos. A saúde bucal no idoso. Mesmo que a saúde bucal do idoso não tenha sido boa durante a vida, existe a necessidade de cuidados para melhorar a situação atual e prevenir futuros problemas. Assim, a gengiva, língua e parte interna da boca, dentes e próteses devem ser examinados regularmente. Lembrar sempre aos idosos e seus familiares que a consulta com o dentista deve ser realizada a cada 6 meses. Alertar que deve procurar o dentista, mesmo que não esteja sentindo dor, já que muitos têm histórias passadas de visitas ao dentista só em casos de dor. Por isso, informações são importantes para aliviar o medo dos pacientes, permitindo assim a realização do tratamento adequado, seja este preventivo ou curativo. É importante que o cuidador de idosos oriente a procura da unidade básica de saúde para a realização de tratamento curativo ou preventivo. É importante também estar atento aos problemas que podem provocar dor ou complicações mais sérias. Muitos não se queixam, tentando evitar o tratamento por medo ou por não saber explicar o que estão sentindo. Por isso, é muito importante que o cuidador e familiares observem o aparecimento de alguns sinais, como dificuldades para comer, não sorrir, falar pouco, comer só alimentos muito moles. Todas essas situações podem ter como causa a dor dos dentes naturais, provocada por alimentos ou bebidas frias ou quentes, por raízes expostas, feridas na língua ou noutra região da boca, e próteses que machucam ou estão frouxas. O câncer bucal
é um problema frequente nessa faixa etária. A higiene bucal. Orienta-se escovação com creme dental e uso do fio dental. Nessa faixa etária, são frequentes os distúrbios de audição, visão, déficit de memória e confusão mental. A coordenação motora do idoso deve ser observada pela família, pois pode interferir na correta remoção da placa bacteriana. Portanto, se necessário, deve-se orientar o cuidador para realizá-la. É essencial dar atenção especial ao idoso portador de prótese dentária. A higiene da prótese previne doenças bucais, como a cândida bucal, e promove melhor qualidade de vida. Orientar para oferecer bastante água durante todo o dia é muito importante para evitar a desidratação e manter a boca sempre úmida, diminuindo assim o aumento na concentração de bactérias que se instalam nela. Alterações em saúde bucal mais frequente nos idosos. Alteração na parte interna da boca. Se aparecer feridas, machucados, brancos, etc., deverão ser orientados a procurar o serviço de saúde bucal para serem examinados pelo dentista, para diagnóstico e tratamento adequado. Gengivas que sangram. Se o sangramento é em pequena quantidade, orientar a fazer uma boa escovação, dentes, gengivas e língua. Com pasta e fio dental, pode promover uma melhora. Se isso não ocorrer em 2 ou 3 semanas, orientar para que procure o dentista da unidade básica. Doenças periodontal. É uma doença sem dor e o único sinal é o sangramento durante a escovação. E, se a pessoa deixar de escovar o local, pode piorar ainda mais a situação. Como consequência, o dente fica mole e poderá cair. A escovação correta e frequente evita esse tipo de problema. Orientar que procure o serviço de saúde bucal. A candidíase é causado por fungos e aparece na forma de placas brancas que podem cobrir boa parte da boca. Pode ser causada pela baixa resistência da pessoa ou pela higiene deficiente das dentaduras, que devem estar sempre bem escovadas. Nesse caso, é importante a boa higiene. Raízes dentárias expostas. As raízes dos dentes para fora da gengiva podem deixar o local muito sensível ao frio e às substâncias azedas, ácidas. Pasta de dentes especiais para tirar a sensibilidade podem ser usadas. Ferida de longa duração. Podem ser causadas por dentes quebrados, dentaduras com lados afiados ou quebrados. Oriente para procurar o dentista da unidade básica de saúde. Boca seca geralmente é causada por certos medicamentos e doenças, como a diabetes, que podem diminuir a produção de saliva. O idoso terá mais dificuldade para mastigar e engolir, e a dificuldade de fixar a dentadura. Pode-se estimular a mastigação, por exemplo, mascar chiclete sem açúcar, pedaços de borracha, etc., além de beber água com frequência. Escorrimento de saliva. Pode ser consequência de algumas doenças, como o Parkinson, por exemplo, ou por dentaduras mal feitas. Nesses casos, orientar que procure o dentista da unidade básica de saúde para orientações. O déficit alimentar. Nessa fase da vida, a falta dos dentes pode contribuir para uma alimentação inadequada devido ao consumo exagerado de alimentos pastosos ou líquidos, geralmente ricos em carboidratos e pobres em vitaminas e fibras, prejudicando sua saúde. Nesses casos, é importante orientar e procurar a unidade básica de saúde. O idoso pode manter seus dentes íntegros. Para tanto, é necessário que a prevenção seja traduzida em atitudes e práticas saudáveis durante toda a vida. A atenção. Verificar na visita mudanças no comportamento ao comer, falar, sorrir e dar atenção aos comentários de parentes e amigos, pois podem trazer informações importantes sobre problemas dentários. Nesse caso, você deve orientar o idoso ou quem cuida dele a buscar orientações da equipe de saúde bucal na unidade básica de saúde. Doenças da boca.
Algumas doenças e alguns medicamentos podem provocar sangramento e inflamação nas gengivas. Além disso, a boca da pessoa doente ou incapacitada está mais sujeita às feridas, às manchas esbranquiçadas ou vermelhas e cárie nos dentes. A cárie dental. A cárie é a doença causada pelas bactérias que se fixam nos dentes. Essas bactérias transformam em ácidos os restos de alimentos, principalmente doces, que ficam grudados nos dentes. Os ácidos corroem e furam o esmalte dos dentes. A alimentação saudável e boa higienização da boca e dentes ainda melhor e mais eficiente maneira de se prevenir a cárie dos dentes. Sangramento das gengivas. Quando não é feita uma boa limpeza da boca, dentes e próteses, as bactérias presentes na boca formam uma massa amarelada que irrita a gengiva, provocando inflamação e sangramento. Para prevenir e tratar a irritação das gengivas e acabar com o sangramento, é necessário melhorar a escovação no local da gengiva que está vermelha e sangrando. Durante a limpeza haverá sangramento, mas à medida que for sendo retirada a placa de bactérias e melhorada a escovação, o sangramento diminui até desaparecer. Fique atento. Durante doenças graves e de longa duração pode ocorrer sangramento nas gengivas. Por isso é preciso que o cuidador tenha uma atenção redobrada com a higiene da boca da pessoa cuidada. Ao observar sangramento mais constante e presença de pus nas gengivas, o cuidador precisa comunicar o fato à equipe de saúde. Feridas na boca. Durante a limpeza da boca, o cuidador deve observar a presença de feridas nas bochechas, gengivas, lábios e embaixo da língua e comunicar à equipe de saúde. Fique atento. É comum a pessoa idosa ter uma diminuição da estrutura óssea da boca. Essa perda óssea faz com que a prótese fique frouxa, aumentando o movimento, o desconforto e a possibilidade de lesões na gengiva. Lembrar que dentes quebrados podem ferir a boca. É comum que pessoas doentes tenham um apetite diminuído, mas é preciso estar atento à recusa em se alimentar ou à agitação no horário das refeições pode ser decorrente de prótese mal adaptada, cárie, dentes fraturados, feridas, alterações e inflamação das gengivas. Úlceras de pressão, escaras ou feridas. As escaras são feridas que surgem na pele quando da pessoa que permanece muito tempo numa mesma posição. É causada pela diminuição da circulação do sangue nas áreas do corpo que ficam em contato com a cama ou com a cadeira. Os locais mais comuns onde se formam as escaras são região final da coluna, calcanhares, quadril, tornozelos, entre outros, conforme indica a figura a seguir. Como prevenir as escaras? Estimula a pessoa cuidada a mudar de posição pelo menos a cada 2 horas. À noite, o cuidador pode mudar a pessoa de posição quando acordar a pessoa cuidada para dar medicação ou fazer outro cuidado. Ao mudar a pessoa de lugar ou de posição, faça isso com muito cuidado, evitando que a pele roce no lençol ou na cadeira, pois a pele está muito fina e frágil e pode se ferir. Mantenha a roupa da cama e da pessoa bem esticada, pois as rugas e dobras da roupa podem ferir a pele. Cuidador. Se a pessoa cuidada fica a maior parte do tempo em cadeira de rodas ou poltrona, é preciso ajudá-la a aliviar o peso do corpo sobre as nádegas da seguinte maneira. Se a pessoa tem força nos braços, oriente a pessoa cuidada a sustentar o peso do corpo, ora sobre uma nádega, ora sobre a outra. Se a pessoa não consegue se apoiar nos braços, o cuidador deve ajudá-la a se movimentar. Procura orientações da equipe de saúde como auxiliar a pessoa cuidada nesta movimentação. Alguns apoios podem ajudar a pessoa a se segurar e mudar de posição sozinha. Podem ser comparados ou improvisados em casa. Barras de apoio para cabeceiras da cama, faixas de pano amarradas na cabeceira,
nas laterais ou nos pés da cama ajudam a pessoa a levantar ou mudar de posição na cama. O colchão de espuma, tipo caixa de ovo ou piramidal, ajuda a prevenir as escaras, pois protege os locais do corpo onde os ossos são mais salientes e ficam em contato com o colchão ou a cadeira. Quando a pessoa não consegue controlar a saída de urina ou fezes, é necessário proteger o colchão com plástico, apesar da região das nádegas, e por cima do plástico colocar um lençol de algodão. A pele não deve ficar em contato com o plástico. Proteja os locais do corpo onde os ossos são mais salientes com travesseiros, almofadas, lençóis ou toalhas dobradas em forma de rolo, entre outros. Leve a pessoa a um local onde possa tomar sol por 15 a 30 minutos, de preferência antes das 10 horas e depois das 16 horas, com a pele protegida por filtro solar. O sol fortalece a pele, fixa as vitaminas no corpo e ajuda na cicatrização das escaras. Ao colocar a comadre, peça ajuda a outra pessoa e cuide para não roçar a pele da pessoa na comadre. A pele da pessoa cuidada precisa ser frequentemente avaliada e bem hidratada. Para manter a hidratação da pele, é preciso oferecer líquidos em pequenas quantidades na forma de água, sucos e chás várias vezes ao dia, mesmo que a pessoa cuidada não demonstre sentir sede. Esse cuidado é importante principalmente para crianças e idosos, pois esses podem rapidamente ficar desidratados. Após o banho, massagear a pele da pessoa cuidada com creme ou óleo apropriado. Esse cuidado, além de hidratar a pele, melhora a circulação do sangue. Se a pessoa cuidada utilizar fraldas, é necessário trocá-las cada vez que urinar e evacuar, para evitar que a pele fique úmida. Procure alimentar a pessoa fora da cama para evitar que os resíduos de alimentos caídos no lençol machuquem a pele e possam provocar escaras. Caso seja necessário, alimentar a pessoa na cama. É necessário catar todos os farelos e resíduos de alimentos que possam ter caído. Fique atento. Ao fazer higiene corporal, evite esfregar a pele com força, pois isso pode romper a pele. Faça movimentos suaves, use pouca quantidade de sabonete e enxague bem para que a pele da pessoa não fique ressecada. Fique atento também, pois a escara surge de uma hora para outra e pode levar meses para cicatrizar. Tratamento das escaras. O tratamento da escara é definido pela equipe de saúde após a avaliação. Cabe ao cuidador fazer as mudanças de posição, manter a área da escara limpa e seca para evitar que fezes e urina contaminem a ferida e seguir as orientações da equipe de saúde. Auxiliando o intestino a funcionar em idosos acamados. Nem sempre é fácil recuperar o controle do funcionamento do intestino. No entanto, é possível treinar o intestino a evacuar em determinados períodos. Isso se faz da seguinte maneira. Diariamente, antes do banho, massageie a barriga da pessoa cuidada com a mão espalmada, como se desenhasse um quadrado, começando pelo lado direito, na parte inferior, suba para o lado direito superior, para o lado esquerdo superior, então desça a mão para o lado esquerdo inferior e volte para o lado inferior direito, pois é dessa forma que o intestino funciona. Deite a pessoa de barriga para cima, segure suas pernas e estique-as, e dobre-as sobre a barriga. Essa pressão das pernas sobre a barriga ajuda a eliminação dos gases que causam desconforto. As pessoas acamadas podem perder o controle sobre o funcionamento do intestino e não sentir quando vão defecar. Isso, além de causar constrangimento à pessoa, dificulta manter sua higiene, o que pode causar assaduras e escaras, ou as feridas. Também é comum a pessoa acamada sentir desconforto abdominal e irritação pelo mau funcionamento do intestino. O intestino funciona melhor com a pessoa na posição sentada,
na privada ou penico. Depressão na velhice. É algo muito comum, ainda que seja um processo natural do envelhecimento. Muitos idosos não são diagnosticados como depressivos, porque seus sintomas podem ser confundidos com as de outras doenças que aparecem na fase da vida. A depressão em idosos frequentemente coexiste com outras doenças. Além disso, o avanço da idade é geralmente acompanhado da perda de pessoas chaves, esposos, maridos, irmãos. Muitas pessoas também se mudam de casa ou passam a morar em clínicas. Como é normal esperar que os idosos diminuam seu ritmo de vida e passem a fazer menos atividades e a terem menor interesse. Médicos e familiares podem deixar passar uma doença psiquiátrica mais séria, como a depressão. A depressão dobra o risco de terem problemas cardíacos e diminui a capacidade de se recuperar das doenças. Idosos com depressão também correm maiores riscos de suicídio do que os jovens adultos e adolescentes. Por isso é importante ter certeza que o idoso está tendo o tratamento correto. Fatores de riscos para a depressão no idoso: ser mulher, ser separado ou separada, passar por eventos estressantes, ter doenças como hipertensão, fibrilação atrial, diabetes e câncer, morar sozinho ou estar socialmente isolado, ter alguma dor crônica ou aguda, ter muito medo da morte. Pessoas que desenvolvem o primeiro episódio de depressão na velhice quase sempre apresentam pequenas áreas anormais no cérebro com minúsculas manchas que podem indicar que aquela parte não está recebendo quantidade suficiente de sangue. Isso pode aumentar as chances de ter depressão, ainda que a pessoa não apresente nenhum sintoma. Demência. A demência é uma doença de causa desconhecida, caracterizada pela morte rápida de muitas células do cérebro. A pessoa com demência vai perdendo a capacidade e as habilidades de fazer coisas simples. A demência provoca perda de memória, confusão, comportamentos estranhos e mudanças na personalidade. Ainda não existe cura para a demência. No entanto, há tratamento que alivia os sinais e sintomas da doença. A pessoa com demência pode apresentar os seguintes sinais e sintomas: falha na memória. A pessoa se lembra perfeitamente de fatos ocorridos há muitos anos, mas esquece o que acabou de acontecer. Desorientação, como dificuldade de se situar quanto à hora, dia e local e perder-se em lugares conhecidos. Dificuldade em falar ou esquece o nome das coisas. Para superar essa falha, descreve o objeto pela sua função. Ao não conseguir dizer caneta, diz aquele negócio que escreve. Outros sintomas: dificuldade em registrar na memória fatos novos, por isso repete as mesmas coisas várias vezes. Alterações de humor e de comportamento: choro, ansiedade, depressão, fica facilmente zangada, chateada ou agressiva. Desinibição sexual, repetição de movimentos, como abrir e fechar gavetas várias vezes. Dificuldade de compreender o que lhe dizem, de executar tarefas domésticas e fazer sua higiene pessoal. Comportar-se de maneira inadequada, fugindo a regras sociais como sair vestido de pijama, andar despido, etc. Esconder ou perder coisas e depois acusar as pessoas de tê-las roubado. Ter alucinações, ver imagens, ouvir vozes e ruídos que não existem. À medida que a doença progride, os sinais e os sintomas se tornam mais marcantes e incapacitantes. Cuidador. Ao perceber sinais de demência na pessoa cuidada, procure conversar sobre isso com a equipe de saúde. O diagnóstico médico é um aspecto importante no tratamento, pois a demência pode apresentar os mesmos sinais e sintomas de outras doenças. Esquema de vacinação da pessoa idosa. Você deve verificar em todas as visitas se as vacinas estão em dia e orientar o idoso sobre a importância da vacinação para a prevenção de doenças. A seguir, o calendário vacinal do idoso. A dupla bacteriana para difteria e tétano.
Dose aplicada em primeira dose, segunda dose 2 meses depois após a primeira e terceira dose 4 meses após a primeira dose. Idosos que não tiveram comprovações de vacinas anteriores seguiram o esquema de 3 doses, apresentando documentação com esquema incompleto, completaram o esquema já indicado. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias. Se necessárias, doses de reforço a cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves em adultos, a dose de reforço deverá ser antecipada para 5 anos após a última dose. Contra a febre amarela. As doenças evitadas são a febre amarela e a dose inicial, apenas para quem reside ou viajará para os estados do Norte ou Nordeste. Vacina influenza. A doença evitada é a gripe. É uma dose inicial. Reforço a cada ano por toda a vida. A vacina contra a influenza é oferecida anualmente durante a campanha nacional de vacinação do idoso. O pneumococo é contra a pneumonia causada pelo pneumococo. A dose inicial depende de indicação. A vacina contra pneumococos normalmente é aplicada durante a campanha nacional de vacinação do idoso nos indivíduos que convivem em instituições fechadas, tais como casas geriátricas, hospitais, asilos, casas de repouso, com apenas um reforço 5 anos após a dose inicial. Bons estudos e até a nossa próxima aula.